Olá, seja bem-vindo novamente aqui no nosso tempo de meditar na palavra. Estamos aqui na leitura em Atos, nosso minerando a palavra, minerando a Bíblia. Hoje nós estaremos meditando no capítulo 6 de Atos. Logo após a nossa vinheta, você será bem-vindo para passarmos esse tempo juntos na meditação da palavra. Aqui, Atos capítulo 6, nos diz assim que, a partir do versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandezas e sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertinos, que dos sinédrios, dos sinireus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que estavam com ele. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram para o conselho. E apresentando-lhe falsas testemunhas, que disseram, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmicas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram o olho nele e ouviram seu rosto como o rosto de um anjo. Somente até aqui nós vemos que os religiosos da época de Jesus e logo depois da morte, da ressurreição, aqueles religiosos ao qual participaram e fizeram com que Jesus fosse crucificado, agora começam a se levantar contra os apóstolos de Cristo, contra aqueles que deram continuidade à missão ao qual Jesus lhe ordenara, a missão ao qual Jesus lhe confiaram. Então estes homens, vendo que os sinais que Jesus fazia, começou a seguir também aqueles homens, os apóstolos, os servos de Cristo, aqueles homens começaram a ficar assustados. Aqueles homens já começaram a ficar sem reação, porque tanto Jesus quanto os apóstolos, todos os atos, eles glorificavam a Deus. Em nenhum momento, nem Jesus e nem os apóstolos olharam e trouxeram a glória para si. Então aqueles homens começaram a ficar preocupados, porque começaram a perder muitos seguidores. Nós vemos que no primeiro dia de Pentecoste, quase 3.000 homens se converteram, fora as mulheres e fora as crianças. E não foi diferente logo após outra pregação e mais uma multidão se convertendo ao Evangelho. Homens iam se discutir com esses apóstolos e eram envergonhados porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, trazia sabedoria para que aqueles homens fossem confrontados e envergonhados. Então, aqueles religiosos começaram a realmente ficar furiosos. Então, vendo que dentro da sua legalidade, dentro das formas que as coisas acontecendo, eles não iam conseguir vencer esses apóstolos,
então usaram de artimanhas, usaram de mentira, usaram de engano. Se nós pararmos aqui e meditarmos lá no início de Gênesis, nós vemos que Satanás usou a mesma artimanha para com Eva, para seduzir a Eva e fazer com que ela e Adão comessem do fruto ao qual Deus assim ordenara que não o comessem. A mesma atitude que usou no Éden, que tentou usar com os apóstolos, também usou com Acã. Seduziu o coração de Acã ao ponto de que Acã retesse uma parte, roubasse uma parte a qual Deus não mandou, Deus não queria, e com isso o povo padeceu. Nós já conhecemos que a guerra de Josué em Ai, a derrota que houve por causa do pecado de Acã, o pecado e suas consequências. Homens avarentos com dinheiro, avarentos que por causa de alguns trocados fazem coisas absurdas. E aqui, homens que começaram a testemunhar contra Estevão. A Bíblia não fala quanto que eles receberam por fazer isso, mas eles levantaram falso testemunho, a qual incitaram a multidão, a qual então os religiosos que causaram essa situação se viram no direito de prender Estevão e levá-lo para um falso julgamento, um falso e equivocado julgamento. Assim como Jesus não houve que achasse nenhuma condenação, assim também é com Estevão. Nós vemos que o motivo que levou Jesus e que levou Estevão são os mesmos. Motivações por poder religioso. Não pela parte de Estevão, não pela parte de Jesus, mas por causa de homens avarentos, homens arrogantes, e que hoje não é diferente. E que hoje não é diferente. Homens que misturam política e religião. Aí nós vemos muitas frases desses homens: ah, mas o cristão tem que se envolver com religião. Ah, mas o cristão... Concordo. Tanto é que a Bíblia nos dá e nos demonstra Daniel e José, dois homens em posições diferentes, em tempos diferentes, mas independente da sua ocupação, do seu cargo, demonstrar verdadeiramente ser servos de Deus. Mas infelizmente, nem todos que estão hoje representando o nosso parlamento político como servos de Deus, nós podemos dizer que tem as mesmas atitudes que Daniel e que José. É triste, é duro, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Mas infelizmente, nossos irmãos que deviam estar lá representando a Igreja de Cristo, infelizmente, não tem sido com bons testemunhos que eles têm estado lá, fazendo política, fazendo barganha, não em favor do Evangelho, não em favor da Igreja, mas em méritos próprios. Por isso que a Bíblia nos orienta e nos convida a estarmos perto do nosso Deus Criador. Porque tudo neste mundo é vaidade. Tudo neste mundo é vaidade. Por isso que nós temos que olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo. Nós homens somos falhos, nós homens somos errantes. Por isso que a Bíblia fala
em Provérbios que o coração do homem é enganoso e o fim dele parece doce como mel, mas é amargo. Então que a gente venha ter a sabedoria de Deus para andarmos na direção que Deus assim nos escolher, para que nós possamos ser bem-sucedidos nesta terra, para a honra e glória do nosso Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Que Deus nos abençoe e que a gente venha perseverar que nem Estevão. Levante-se os homens, levantem-se as calúnias, mas que Cristo continue brilhando sobre nossas vidas. E quando, como diria a Bárbara do canal Te Atualizei, fatos são maiores do que discursos. Então que a gente venha demonstrar e que todos vejam e não consigam negar a existência de um Deus através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.